O Papa Emérito Bento XVI morreu aos 95 anos. Seu sucessor, o Papa Francisco, tinha anunciado que ele estava doente e pedido orações. Bento XVI visitou o Brasil em 2007. 6 anos depois, virou o primeiro Papa a renunciar desde Gregório XII em 1415. De personalidade intelectual, Bento XVI foi um autor prolífico. Se sentia mais à vontade com o trabalho acadêmico do que com o pastoral. Ele foi o líder da Igreja Católica por 8 anos, até repentinamente renunciar. Joseph Ratzinger nasceu no sul da Alemanha. Tinha só 6 anos quando os nazistas ascenderam ao poder. Os pais dele eram hostis ao regime e, embora o filho tivesse entrado para o seminário juvenil em 1939, foi forçado a se juntar à juventude hitlerista apenas 2 anos depois. Ele e o irmão Georg foram ordenados no mesmo dia em 1951. Georg virou um padre paroquial. Joseph escolheu um tipo de ministério bem diferente. Primeiro fez um doutorado, depois nomeações em universidades de prestígio, e daí o Vaticano. Virou cardeal aos 50 e poucos anos. O Papa João Paulo II, já doente, fez dele chefe da Congregação da Doutrina da Fé, que antes era a Inquisição Romana. Lá ele defendeu os ensinamentos tradicionais católicos a respeito do aborto, da contracepção e da homossexualidade. Ele chegou até a se pronunciar contra o rock and roll e livros da saga Harry Potter. Quando João Paulo II morreu em abril de 2005, ele era um dos cardeais mais longevos e presidiu o funeral. Sua homilia, baseada nas instruções de Jesus, siga-me, se provou profética. Depois de 4 rodadas de votação, a fumaça branca da Capela Sistina anunciou a escolha do cardeal Ratzinger, o papa mais velho em 275 anos. Como Papa Bento XVI, ele tentou reevangelizar o Ocidente. Foi uma tentativa de reverter o secularismo na Europa e na América do Norte. Mas isso implicou o reconhecimento do declínio da influência da Igreja Católica em seu centro tradicional. Bento XVI também causou polêmica em 2006 durante uma palestra na Alemanha. Na ocasião, ele mencionou uma crítica ao Islã feita por um líder cristão no século XIV e pareceu ligar a religião à jihad e à guerra. Houve protestos violentos em vários países muçulmanos. O Papa pediu desculpas e se dedicou a criar o primeiro foro católico muçulmano. O episódio parece tê-lo disciplinado, e em visitas como esta ao Reino Unido, Bento XVI exibiu simpatia pastoral e advertiu contra a marginalização da religião. I cannot but voice my concern at the increasing marginalization of religion, particularly of Christianity, that is taking place in some quarters, even in nations which place a great emphasis on tolerance. Mas, de volta a Roma, a Igreja começava a se deparar com os escândalos de abuso sexual cometidos por padres ao redor do mundo. Ele foi forçado a negar que tinha tido qualquer papel em acobertar os abusos, mas as denúncias continuaram a se avolumar. Mais tarde, ele admitiu ter cometido erros na condução do tema. Ad conditionem certam perveni vires meas. Em fevereiro de 2013, após quase 8 anos no comando da Igreja, ele chocou o mundo ao anunciar que renunciaria ao final daquele mês, citando a idade avançada e a saúde frágil. A eleição de seu sucessor, Papa Francisco, representou um rompimento com muito do que Bento XVI defendia. O desafio era encontrar um líder que pudesse encurtar o crescente abismo entre o Vaticano, de doutrina conservadora, e a Igreja ao redor do mundo. Bento XVI legou a seu sucessor os desafios que tanto o esgotaram, os escândalos de abuso sexual infantil e o encolhimento das congregações no Ocidente. Bento XVI defendeu os credos da Igreja e os ensinou com convicção. Morreu como viveu, pensando e escrevendo a respeito de como defender e avançar esses credos no mundo cada vez mais secular.
Quai, seu app de vídeos curtos.